Fala, sábio! Milena Aquino na área, chegando com uma resenha criativa nesse canal maravilhoso que me faz desenvolver cada vez mais o meu espírito, a minha alma, o meu ser eterno. Olha só, eu hoje estou como treinadora de pessoas que querem fazer leitura para elevar o seu ser espiritual. No link da descrição tem detalhes para você chegar até mim e a gente se encontrar. Vamos hoje para essa história maravilhosa. Gente, se você me acompanha há algum tempo aqui no canal, você sabe que eu estou tratando a minha dificuldade de ler livros de narrativa, livros com personagens. Então, eu comecei pela Bíblia Sagrada. Mas não é aquela Bíblia Sagrada que eu conheci quando eu era criança, não. É a Bíblia Sagrada Católica. Porque eu decidi que eu não vou viver mais aquilo que me contam, eu vou ler. Então, comecei pelo livro de Tobias. E essa história que eu mencionei no início é a história de Tobias. Eu descobri porque eu fui procurar os 7 livros da Bíblia Católica que eu não conheço, e um deles é Tobias. Então vamos lá, a história. Primeiro eu vou contar a história e depois eu vou fazer reflexões sobre a história. Repare, Tobias era um cara de tradições judaicas forte, ele era praticante dessas tradições. Então, ele não se curvava ao que o mundo estava fazendo, que no caso, um breve contexto, era adorando outros deuses. Tobias não fazia isso. Ele sempre adorava o Deus de Israel. Ele sempre se inclinava ao único Deus. E o Tobias teve um filho. O nome do filho de Tobias era Tobias. Então você já tem aí 3 personagens. E eu vou te contar mais alguns. A gente tem também um parente de Tobias distante, a mulher dele e a filha dele. Grava o nome da filha dele. A filha dele é a Sara. Muito bem, além desses personagens que eu contei, a gente tem um personagem muito especial, que é o personagem chamado Rafael. Então você tem 7 personagens. Essa história se desenvolve em Nínive e no processo de Tobias, como ser humano, ele vai envelhecendo. Tobias tem uma prática muito incomum. O que o Tobias faz? Ele vai recolhendo os corpos pelas cidades, ele vai cuidando das pessoas, dos seus compatriotas que morrem pela cidade. E uma dessas idas e vindas, nesse processo, o que Tobias faz? Ele deita para descansar um pouco. Tobias deita debaixo de uma árvore. E aí, o que acontece? Gente, quando ele deita debaixo de uma árvore, cai um líquido no olho dele. E aí o Tobias fica cego. Tobias perde toda a sua força de trabalho, toda a forma de sustentar a sua família. É essa a história. E aí ele fica dependendo da esposa e o filho dele está crescendo. Chega uma hora que ele vira para o filho dele e fala: olha, chegou o momento, meu filho, eu vou morrer. Ele acha que ele vai morrer, né? E aí ele começa a dar orientações pro filho dele. E aí, uma das orientações, ele fala o seguinte: eu tenho um parente muito distante e eu queria que você fosse lá porque esse parente me deve um dinheiro. Aí o Tobias filho fala assim pro pai: não, pai, eu não tenho como chegar nesse lugar. Aí o Tobias faz uma oração e tem certeza da fé. Tem certeza em fé que o Senhor vai guiar o Tobias filho até esse parente distante para que ele receba o dinheiro que ele tinha pego emprestado. Se o Tobias ficasse com medo, o Tobias filho, ele não ia, mas ele ficou com medo sim, mas ele não ficou com aquele medo paralisante, ele ficou com medo e saiu lá na rua. E falou assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E claro, Deus agiu. Trouxe alguém para ajudar Tobias filho. E Tobias filho foi nessa caminhada, seguindo a orientação desse alguém. Este alguém tem um nome muito curioso.
Lembre-se, o Tobias pai continua cego em casa sem trabalhar. Veja, o Tobias filho ruma para o lugar onde ele acha que vai trazer apenas dinheiro para ele, apenas o sustento para a família dele. E aí Deus, o soberano Senhor, age. No meio do caminho, esse ajudante de Tobias, vou logo revelar o nome dele, era o anjo Rafael. Ele orienta a Tobias que pegue um peixe, que trate o peixe e que tire coisas dele específicas para usar em horas específicas. E aí, galera, Tobias faz isso não entendendo muito bem. E quando ele chega lá, ele se depara com uma guerra espiritual. Que guerra espiritual era essa? A filha deste parente distante de Tobias já teve 7 casamentos. E os casamentos duraram apenas um dia. Na noite de núpcias, os maridos todos são mortos. Mortos. Isso mesmo que você ouviu. Ela casou 7 vezes e todos morrem. Há uma operação, há uma guerra espiritual lá, onde um demônio chamado Asmodon sempre opera e mata todos os noivos, todos os maridos. E aí, Tobias encontra esse cenário e decide casar com a filha do seu parente distante. E o parente vai lá, aceita e fala assim, tudo bem, gente, já prepara a cova porque ele vai morrer. Só que Tobias não morre. Sabe por quê? Porque o Tobias leva aquele pedaço de peixe, leva aquele item do peixe e queima para virar um incensário. E naquele momento, o demônio, a operação espiritual que agia, não age mais. E ele sobrevive à noite de núpcias. De forma que ele passa 3 noites separados com a filha do seu parente. E aí, ele não morre. E todos ficam felizes com esse acontecimento. E o pai da garota, o pai da Sara, entrega sua filha em casamento a Tobias muito feliz. E também dá o dinheiro para ele. E é abençoado para voltar para casa. No que ele volta para casa, no trajeto, o que acontece? O anjo de novo orienta a Tobias. Vai, corre ao teu pai, vai em direção a ele. E lá, usa mais uma vez o item do peixe que você recebeu, que você foi orientado a fazer. Tobias corre, deixa os dois pelo caminho. Quando chega lá, ele pega esse item e coloca nos olhos do pai. E o que acontece? Tobias, pai, volta a enxergar. Gente, de uma forma inusitada, Tobias fica cego. E de uma forma inusitada, Tobias fica vendo. As duas formas vêm da natureza. Uma foi acidental e a outra é inusitada, mas foi orientada por Rafael, o anjo da cura. E Tobias é curado. Essa é a história de Tobias. E agora eu vou te dizer as grandes reflexões que eu fiz. Primeiro de tudo, eu achei Tobias muito parecido com Jó. Eu não conhecia a história de Tobias. E eu vejo virtudes sendo expressas na vida de Tobias. Ele era uma pessoa de tradição, que valorizava a tradição, era uma pessoa de fé, era uma pessoa de paciência. Imagina você ficou cego de repente, você estava indo exercitar uma função de solidariedade, você ficou cego porque dormiu e um pássaro, um líquido, algo caiu no seu olho. Imagina você nesse cenário. Ele sofreu, ele viveu um tempo pela força do braço da sua esposa e até que ele se lembrou dessa dívida. Não seria doído para você, para mim seria doído, mas ele exerceu a paciência. Não é lindo isso? Ele exerceu a paciência. Para mim, Tobias é um grande exemplo da virtude de paciência. Eu vou te revelar também o seguinte. Lembrei de Jesus ao ver a história de Tobias pai e Tobias filho. Se você é cristão, protestante, evangélico, desigrejado,
Você pode ter dificuldade em olhar para a Bíblia Católica, mas eu vou te dizer, já no primeiro livro, nesse meu desafio, que aliás eu vou deixar aqui na descrição e no card para você seguir, que eu tô fazendo todo dia lendo a Bíblia Católica, você já tenha certeza, eu encontrei Jesus na Bíblia Católica. A relação de Tobias pai com a relação de Tobias filho, para mim é a relação de Deus pai e Deus filho. Perceba, Tobias filho passa 3 dias dentro do quarto até que ele se levanta em glória. Isso te lembra de alguém? Isso me lembra de Jesus, o Cristo. Tobias pai orientava Tobias filho, Deus orientava Jesus. E a Sara representa a noiva, que Jesus vai lá e resgata. E a Sara representa a igreja, que Tobias vai lá e resgata. Jesus está representado ou não? Ah, gente, Jesus é a chave. Jesus é a chave e essa chave passa pela Bíblia Católica. Temos curiosidades na Bíblia Católica que eu não conhecia, que é o anjo, que é o anjo Rafael, o anjo da cura, e o demônio, que é o demônio Asmodon, que eu não conhecia, que é o demônio, o chefe da luxúria. Essas coisas são muito curiosas. Tem uma coisa também muito curiosa no livro de Tobias, é a orientação constante de Tobias para o seu filho dar sempre esmolas. Eu até comentei no meu desafio que eu tenho dificuldade com esmolas, mas nesse processo em me envolver na investigação da Bíblia Católica, eu tenho conversado com vários católicos e um deles me disse: Milena, às vezes a palavra esmola na Bíblia Católica você pode considerar como caridade. Então eu andei lendo, relendo Tobias e vi, faz sentido colocar caridade lá. O pai estava orientando o filho a ser mais caridoso. Não é tanto, né? Dá esmola, dá esmola, dá esmola. Gente, eu vi Cristo nesse livro. Essa história de um cara debaixo de uma árvore ficar cego me chamou a atenção. E essa história tem muito mais detalhes. Muito mais detalhes. Lembre-se, a narrativa, um romance, ela é como se fosse um tapete, sabe? Assim, um tapete que você olha aqui de primeira, tem um cenário. Mas quando você olha aqui de segunda, tem outro cenário. E você precisa ir olhando e degustando todos os cenários para tirar suas reflexões e experiências para a sua vida. Olha, para mim, essa resenha tem o objetivo de me ensinar a ser mais virtuosa na prática da paciência. Agora é com você. Depois dessa resenha criativa, que eu até tava com saudade de fazer porque eu não tava fazendo resenha, não tava fazendo vídeo gravado, editado, mas eu quero te convidar a deixar aí pra mim nos comentários. Você já conhecia a história de Tobias? Se você conhecia, escreve aí pra mim, #SábioConhecia. Porque sábio é o jeito que eu chamo você aqui nesse canal, né? E você é sábio cada vez mais quando decide avançar na leitura, quando decide conhecer algo que você nunca viu. Se você conhecia essa história, você escreve Sábio Conhecia. Se você não conhecia, aprendeu comigo hoje a história de Tobias, escreve aí pra mim. #Sábio não conhecia. Eu vou ficar feliz demais saber que o meu transbordo te trouxe um conhecimento. É verdade. E é claro que eu não poderia deixar de te indicar o livro, né? Onde tá essa história. Peraí, olha só ele aqui. É a Bíblia Católica. Eu vou deixar lá na descrição para você comprar e verificar toda essa história. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia diferente, nunca tinha entrado na minha casa uma Bíblia católica e eu tô tendo o prazer de desfrutar sobre ela. Eu quero te indicar. Vai estar na descrição do vídeo e você pode comprar. Lembra de uma coisa, fazendo isso, você ajuda o canal a crescer,
Ajuda sim. E outra coisa que eu quero te pedir. Gostou desse vídeo? Dá seu like. Gostou um pouco mais? Manda esse vídeo para um protestante, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu tenho certeza que ele vai encontrar Jesus. Vai lá. Fique bem, eu tô bem. Até a próxima resenha dessa playlist que se chama Resenha Criativa. Eu vou trazer mais um livro da Bíblia Católica. Beijo da minha beleza pra sua, sábio. E vamos seguir! Tchau!